Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 8 de abril. Eu sou o Dalveira, analista de investimentos. Antes de mais nada, deixar aqui um recado. Hoje pela manhã a gente não teve o radar do mercado, excepcionalmente. Eu tive que me deslocar aqui para Uberlândia para participar de um evento de inauguração da Blue Trade Invest, que é um escritório credenciado a XP Investimentos. E amanhã faço o retorno aí para o escritório, estarei aí no ambiente normal. Vindo aqui para o mercado, lembrando, se você ainda não está inscrito no canal, lembre-se de se inscrever aqui no canal. Basta você, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, passar o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se para aparecer a opção de se inscrever gratuitamente aí no canal. E também para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, basta clicar no card que está aparecendo aqui em cima, aí no topo superior da página, para você clicar e seguir os procedimentos para poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje, além do Ibovespa, vou falar dos futuros, mini índice, mini dólar, falar de PTR4, de Vale 3, de Rapid 4, de BTOW3, de Lynx 3, BBDC4, MRV3 e JBSS3. Começando aqui pelo Ibovespa, Ibovespa apresentando queda de 0,67% no pregão de hoje, seguindo movimentação para baixo. A perda dessa região de 99.826 pontos reforça aí um pivô de baixa e a tendência de baixa de curto prazo para o índice Bovespa, consequentemente já vindo para testar o suporte aqui de 99.680 a 99.406. Abaixo disso tem um suporte intermediário na faixa dos 99.050, 99 mil pontos. Então o Ibovespa já vindo para um fechamento hoje abaixo dos 100 mil pontos. Lembrando, para o Ibovespa mudar a sua atual tendência de baixa, teria que romper esse nível aqui, ó, ou seja, voltar para cima de 102.579. Se isso acontecer, a gente teria a retomada da tendência de alta de curto prazo e uma chance de ter um novo movimento de alta lá no gráfico semanal. Mas por enquanto, temos aí um cenário um pouco mais negativo nesse momento de curto prazo para o índice Bovespa. Indo aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato. Então, no índice futuro, seguimos com candles descendentes no gráfico diário, indo para o gráfico de 60 minutos, tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então, aqui temos aí a tendência de baixa, dentro de um movimento de baixa, gerando mais um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos, ou seja, tendência totalmente de baixa, mantendo-se aqui dentro desse atual movimento de queda, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora. E para voltar a pensar em compra, eu só ficaria mais interessado se o mercado amanhã abrir, pregão ainda essa quarta-feira, abrir de maneira forte, já superando a máxima do pregão, a máxima desta última hora, dessa penúltima hora de pregão, né? Ainda vai abrir a última hora de pregão. Enfim, se gerar um fundo e principalmente voltar a trabalhar acima dos 100.605 pontos. Se isso acontecer, ou seja, se o mercado volta para cima desse nível aqui, que a gente pode ver que ficou com um bom tempo hoje como um patamar de suporte, se volta para cima desse patamar, fica um pouco mais para se trabalhar na ponta compradora no gráfico de 10 ou de 5 minutos através de fundo ascendente ou pivô de alta aqui na menor periodicidade. Se a gente até jogar no gráfico de 10 minutos, dá para ver claramente que o mercado, depois que perdeu aí essa região, principalmente no gráfico de menor periodicidade, perde essa região, tenta que gerar um movimento de subida e volta aqui de maneira um pouco mais forte para baixo. Enfim, consolidando aí para baixo dessa região aqui de suporte que, como eu já disse, por volta dos 100.605 pontos. Então, o mercado mais alinhado para baixo nesse momento, mais para as operações na ponta vendedora de day trade, a não ser que o mercado amanheça o próximo pregão de maneira mais forte para cima. No dólar, o dia de hoje apresentou aqui uma leve queda de 0,39%, está apresentando, né, uma leve queda de 0,39%. O mercado aí está entrando, o mercado à vista está entrando no leilão de fechamento, ainda tem mais uma hora de pregão para o dólar. Então, nesse momento, a gente tem aqui um movimento, uma característica de um movimento de alta no gráfico diário, mas entre as médias, que traz um cenário um pouco mais para ficar em definição, ou seja, sem muita expectativa para cima no primeiro momento, considerando inclusive a tendência atual de baixa no gráfico diário e esse forte movimento de baixa do gráfico desses últimos 3 candles. No gráfico de 60 minutos, o que a gente pode perceber no dólar é que depois desse movimento longo para cima, tomou uma pancada aqui para baixo, dificuldade para se sustentar acima da média. E agora no gráfico de 60 minutos está vindo para fechar acima da média móvel de 3 períodos. Primeiro ponto que seria interessante acontecer em termos de operação na ponta vendedora. Abre o próximo pregão caindo, vem para baixo da média, perde uma sequência de mínimas ascendentes e aumenta a probabilidade de se ter o que? Movimento para baixo, consequentemente favorecendo muito mais a operação na ponta vendedora
através de topo descendente no gráfico de 10 minutos, abaixo dessa região aqui, ó. Ou seja, vem aqui para baixo e gera topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo desse patamar, ou mesmo pivô de baixo, enfim, abaixo de 4,08750, seria a região de suporte atual para o dólar. Se abrir subindo, o ideal é que abrisse subindo, já rompendo essa máxima, né? Falando em termos de tendência de alta, trazer uma expectativa maior de alta para o dólar. Mas abriu subindo, fica mais ainda para buscar operação de compra com alguma restrição, ou seja, abre subindo e buscaria operação de compra de fundo ascendente. Quando eu falo alguma restrição, é que esse fundo ascendente ocorra preferencialmente acima desse nível. Olha só como esse patamar é um patamar de resistência, esse também é um patamar de resistência, agora está testando isso aqui como patamar de suporte. Se vier aqui para baixo, gerar fundo ascendente, ainda traria a possibilidade de compra. Ou abre subindo, fica aqui congestionado também, e depois rompe fazendo pivô de alta, também seria outra alternativa de entrada na ponta compradora para o dólar. Mas lembrando, cenário até um pouco mais interessante olhando só para o gráfico de 60 minutos, que se abrir caindo, fica mais para possibilitar a venda abaixo dos 4,08750. Indo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou mais um dia de queda de 0,65%, segue caminhando para o seu gap de alta ali, um suporte em 25,66 a 25,60. Então, nenhuma sinalização de alta por enquanto. O primeiro sinal de alta para a PTR4 seria o quê? Uma formação de fundo aqui no gráfico diário. Primeiro sinal de alta seria esse, ou seja, superar a máxima do pregão de hoje, que é de R$ 26,44. Então, nesse momento, que está dentro do leilão de fechamento, pode alterar um pouco essa variação, queda de 0,65%. Então, segue dentro de uma tendência de baixa de curto prazo, dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, ainda nenhuma sinalização de alta no gráfico diário do ativo e apontando, como eu já disse, para o suporte dos 25,60. Vale 3, queda mais forte de 1,5%, um candle mais cheio ali de queda, formando um topo descendente após testar uma zona de resistência no gráfico diário, um fundo anterior chamado mudança de polaridade, gera um candle de reversão chamado de estrela cadente, assim como aconteceu aqui nesse patamar, e perdeu a mínima do pregão anterior e agora gerando um movimento de queda, onde tem aqui um suporte que está vindo para um fechamento abaixo, por enquanto apontando para um fechamento abaixo 45,44, reforçando mais ainda o cenário de força por parte dos vendedores, se fechar abaixo dos 45,44. Tem suporte imediato 45,10, depois na faixa dos R$ 44,22. Aqui nós temos inclusive, desculpa aí o pequeno barulho, estão arrumando aí aqui alguns detalhes ainda para a inauguração da Blue Trade. Então peço desculpas aí pelo barulho. Então aqui nós temos R$ 44,15 também um patamar de suporte lá que inclusive vai coincidir basicamente com essa região de fundo anterior. Enfim, tendência de baixa. Para mudar essa tendência de baixa na Vale 3, temos aqui que teria que ocorrer o que? Um pivô de alta no gráfico diário, ou seja, romper essa máxima aqui de 46,98, gerar um pivô de alta, retomar a tendência de alta e o próximo desafio ficaria na faixa dos 47,71. Quando eu falo próximo desafio, estou falando de resistência. Seguindo, próximos ativos, Rapid 4, stop reposicionado para baixo da mínima do pregão anterior e esse stop foi acionado no pregão de hoje, ou seja, perdeu essa mínima aqui. Então, stop devidamente acionado. Resultado dessa operação, resultado aqui da Rapid 4, menos 2,16% na operação e no capital total isso gerou uma redução de 0,36%. Depois disso, tivemos agora no mais próximo fechamento do pregão o acionamento do stop da BTOW3, que ela foi lá, tentou gerar e gerou até em termos de oscilação o pivô de alta, a formação ali de uma bandeira de alta, mas não conseguiu fechar acima. Pregão de hoje veio aqui, oscilou abaixo e está vindo para o fechamento até abaixo da média móvel de 3 períodos, oscilou abaixo da mínima do candle que gerou a entrada. Então perdeu ali os 47,34, gerou a saída dessa posição a BTOW3, uma perda de 2,73% na operação e isso representou no capital total uma redução de 0,38%. Na sequência, Lynx 3, temos aqui um compra em aberto, se fechar abaixo da média móvel de 13 períodos, o stop tende a ser reposicionado a partir do próximo pregão abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, aumentando a probabilidade de queda do ativo. Então, por enquanto, ainda não teve essa alteração de stop, mas se fechar aí abaixo da média, que nesse momento está na faixa ali dos R$ 33,00, tá? 33,01 basicamente, fechou abaixo, perdeu a mínima no próximo pregão, acionamento do stop parcial de Lynx 3. BBDC4, recomendação de venda no pregão de hoje, mas nessa última hora de pregão, aqui
quando estava aqui nessa região, um pouquinho para cima do patamar que está aqui agora. Passando os dados dessa entrada, lembrando só por que essa venda, né? Porque o ativo está dentro de uma tendência de baixa, o ativo voltou ali em cima do patamar de resistência, só que ficou um candle muito grande para fazer a venda aqui de imediato. Então guardei ali um processo de correção, ou até mesmo uma entrada um pouco mais acima. E busquei essa entrada aqui agora com stop um pouquinho mais aqui para cima, acima ali dos R$ 33,10, colocando aqui os dados dessa entrada. R$ 32,55 o ponto de entrada, R$ 33,11 o stop. 31,71 o objetivo da operação, 1,72% de risco dessa operação, que é o tamanho do stop, e alocando aí 19% do capital total nesta operação. Depois disso, nós temos aqui para falar também de uma operação de venda na MRV3, recomendação de venda. O ativo tinha gerado já um topo lá no pregão passado, só que ela está dentro de um cenário um pouco mais de indefinição. Observe aqui um cenário um pouco mais de definição, veio para cá e gerou o topo lá. Então, avaliei o pregão de hoje em termos de ficar ou não aqui dentro desse processo de definição, mas dentro do que estava acontecendo no pregão de hoje, aumentou a probabilidade desse ativo poder escorregar um pouco mais aqui para baixo e perder essa região de suporte, vir a fechar aqui até um gap de alta que está aqui em aberto ainda na faixa de R$ 16,97. Então, passando os dados dessa venda, na MRV3, venda aí em torno de R$ 17,45. Stop R$ 18,20, risco de 4,3%, então ativo mais volátil. E sobre volatilidade tem um vídeo de aprendizado aqui de True Range que eu mencionei, divulguei no último domingo, neste domingo, né, anteontem. Objetivo na faixa dos R$ 16,33, alocando 12% do capital total, ou seja, quanto maior a volatilidade, menor a alocação, a parte do nosso capital que a gente coloca na operação. Então, recomendação é executada, vamos ver como é que vai ser o desenrolar desse ativo. Então o stop no primeiro momento está acima da máxima do pregão anterior em R$ 18,20, mas é fato que não seria mais nem interessante voltar para cima da máxima de hoje. Se olhar para o gráfico de 60 minutos, observe que basicamente a máxima aí do pregão de hoje fica aqui em cima. Então voltar aqui para cima desse patamar seria um sinal até de mudança da tendência do gráfico de 60 minutos, então seria um ponto logicamente de avaliação de um stop parcial para essa operação. JBSS3, ativo que caiu hoje 1,83%, mas já vem o terceiro pregão consecutivo de queda. E o que ela vem fazendo aqui? Ela está dentro já de uma tendência de baixa no gráfico diário. Perdeu hoje a mínima de um grande candle de alta que saiu realmente confirmando todo um rompimento de zona de resistência anterior. Então, um sinal negativo. Se olhar aqui para o gráfico semanal desse papel, dá para ver que o papel já está dentro de um movimento de baixa. E se olharmos ainda um pouco mais para trás, olha o gráfico semanal, movimento de alta, movimento de correção. Olha o gráfico semanal de novo, movimento de alta e agora dentro do movimento de correção. Ou seja, se a gente comparar só com esse movimento aqui anterior, até olhando ali para trás também os movimentos de correção, teria espaço tanto no preço aqui, quanto no tempo para ter um movimento um pouco maior de baixa ou um movimento maior lateral na JBSS3, prejudicando um cenário para as operações na ponta compradora em cima do ativo. Então, nesse momento, um viés mais de baixa em cima do papel, que inclusive no pregão de hoje está não só fechando abaixo da mínima no candle de alta, como também para baixo, logicamente, de níveis aqui de resistência que estavam sendo respeitados, que é um patamar ali em torno dos R$ 30,87. Então, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Só para mencionar que o próximo suporte da JBSS3 fica aqui na casa dos R$ 29,83, abaixo disso R$ 29,46 e R$ 29,00 número redondo. E depois tem os próximos fundos aqui, mas são suportes mais próximos para este ativo. Então é isso, um grande abraço e até o próximo pregão. Muitíssimo grato, deixa aí seu like, seu joinha nesta videoanálise. Até mais!